meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SAFcast, episódio de número 82. Já são 82 episódios falando de uma advocacia mais próspera, de uma advocacia muito mais empresarial do que a que talvez você tenha feito hoje, mas, sobretudo, uma advocacia que transforma a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, fazer com que você transforme a vida das pessoas e, consequentemente, a sua vida também seja transformada. Hoje eu tô com um convidado de elite aqui, que veio diretamente de Londrina, para poder falar com a gente. Thiago Venturini, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, Saf, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. É Eu que agradeço. Uma alegria e poder compartilhar um pouquinho da minha história com quem tá ouvindo a gente. Vamos lá, meu irmão. Eu que agradeço a sua presença, quero te agradecer. Você sabe que eu sou admirador do seu trabalho, do trabalho que você e seus sócios fazem. Você é um grande parceiro que a gente tem, tá com a gente há muito tempo. E a gente vem construindo laços, não só de negócio, mas também de desfrute, de transbordo. Pô, tivemos agora na África, foi sensacional. Fantástico. As famílias juntas. Então, no final do dia, eu acho que é tudo sobre isso, tudo sobre gente. E aí, meu irmão, eu queria ouvir do cara que hoje tem uma equipe de mais de 50 pessoas. O que mudou na sua vida na advocacia quando você resolveu não entender a advocacia como uma fonte de receita, uma fonte de lucro, mas de instrumento para transformar a vida das pessoas e, consequentemente, transformar a sua também? Acho que a gente começa bem assim. Saf, primeiramente eu entendo que o dinheiro, ele é consequência daquilo que a gente tem de resultado. Então, se a gente transborda sempre na vida das pessoas, isso vai ter algum retorno, isso é automático. Então, o dinheiro sempre é consequência. Exato. E o que mais impactou a minha vida, a minha advocacia, foi sempre esse meu inconformismo de correr atrás, de buscar novos resultados, de sair da zona de conforto, de ir daqui para lá. Então, eu sempre até fui uma criança, Saf, muito inconformada. Uhum. Desde criança eu era aquela criança que sofria bullying. Uhum. Aquele gordinho, de óculos. Você era gordinho, Thiago? Nossa! E eu sofria muito bullying, porque o meu óculos era aquele óculos de fundo de garrafa. Você fez cirurgia? Não, eu uso lente de contato desde os meus 12 anos. Uhum. E aí, eu nunca deixei a galera vir zoar eu e eu revidava. O meu pai falava, ó, se brigar com você, você devolve do mesmo jeito. É isso aí. Então é a lei da sobrevivência. Então, Exato. eu sempre fui construído nesse mundo a correr atrás. Sim. E isso me forjou muito para aquilo do que eu sou hoje, né? Uhum. Então, eu vejo que tudo que nós construímos hoje, todo o resultado que a gente tem um escritório com 3 mil, cara. 3 mil clientes é coisa pra caramba em trâmite. 3 mil ações em trâmite e no todo a gente já teve mais de 10 mil ações aí. A gente transformou a vida de muitos trabalhadores lá. Então, isso é gratificante, mas até hoje eu postei um áudio de um cliente falando, doutor, o senhor foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu falei, cara, isso é sensacional. Teve um produto de frigorífico seu, não teve? Isso. Isso também, depois a gente fala sobre isso mais lá pra frente. Mas no final do dia é tudo sobre ajudar as pessoas, cara. Né? Exato. E as pessoas precisam entender isso. Me conta um pouco da sua jornada, eu queria começar com esse gancho direto, porque você é um cara que eu sinto isso. Eu vejo isso. Pô, quando você subiu... Nem te falei isso, não. E aí, nada combinado aqui, viu, gente? Mas quando você subiu no palco, no último SAF Experience, o jeito que você pegou o microfone e falou, falei, pô, por isso que eu te perguntei agora aqui, fora do bastidor, se você tinha experiência em falar, e você falou, não, eu sou pastor e sirvo uma igreja, enfim. A sua habilidade de comunicação é muito boa. Eu queria entender um pouco da sua história. Me conta a sua história, de onde você vem, como é que a advocacia surgiu na sua vida. Você hoje é um cara casado, tem filha, sua filha é uma gracinha, estava com a gente, mas me conta um pouco sobre essa jornada, sua trajetória de vida, irmão, não profissional, de vida. Certo. Eu sou de uma família classe média, meu pai era gerente de uma grande empresa, minha mãe professora, então o famoso classe média. A gente fazia uma viagem lá uma vez no ano, mas não tinha luxo, é uma vida... Eu também, mesma história. Modesta, enfim. E eu nasci em Votuporanga, o meu pai trabalhava aí nessa empresa e no decorrer da nossa vida, eu passei por algumas situações aí que me fez ter esse senso de, assim, inconformismo, como eu já disse. De criança, uma vez meu pai me deixou na minha escola, esqueceu de ir buscar eu, porque um gerente regional chegou lá e ele não pôde correr atrás de mim, me deixou, isso me impactou muito a minha vida. Então já foi gerando, o trabalho do meu pai atrapalhou o convívio dele
comigo, né? Então, eu sempre me perguntava isso. E aí, eu sempre tive parentes também que atuavam na área do direito também. Então, isso tudo foi uma assim, construção, né? De influências de pessoas, de situações que aconteceram na minha vida, e isso me fez ter esse estima pela área do direito, que é defender. Então, eu sou um cara muito aguerrido, muito inconformado. Eu gosto de correr atrás para defender pessoas e buscar sempre o melhor proveito, a melhor decisão para o cliente. E também, inclusive, eu sempre fui um cara cristão. Eu nasci num lar cristão. Meu pai já era presbítero. A minha mãe servia já no Ministério de Mulheres. Então, eu fui criado nesse contexto. Sim. E aí, a primeira vez que o meu pastor me escalou para poder pregar, eu tinha, eu acho que 10, 11 anos ali no culto de crianças. Olha que bênção, irmão. E aí, você vai ser o pastor que vai pregar. Eu nem sonhava em ser pastor, mas eu acho que Deus já estava falando ali, direcionando, mostrando que o meu rumo seria para isso daí. E eu sempre fui um cara, sabe, muito tímido, dificuldade de falar, muito ansioso. Então, o fato de eu estar pregando e já me desenvolvendo essa área na minha vida, dentro da minha comunidade, isso fez com que eu crescesse muito. Então, a fé, para mim, é algo fundamental. Eu superei muitas adversidades na minha vida com base na fé. Eu também. Então, muitos medos, muitos temores, muitas situações decisivas na minha vida, inclusive para continuar advogando, se não fosse Deus estar me sustentando e me direcionando, se não fosse a fé nele, eu teria abandonado tudo, desistido de tudo e talvez não estaria hoje aqui. Que coisa incrível, cara. Eu também nasci num lar cristão, mas a fé lá em casa era nossa, sempre foi Nossa Senhora Aparecida. E eu me lembro de várias vezes, por isso que a gente sempre fala assim, né? Às vezes a gente traz espiritualidade, traz fé, e as pessoas rotulam religiões. Não é sobre a religião, é sobre a fé que você tem. Exato. E sobre viver uma vida de retidão. Eu acho que no final do dia é isso. É não enganar ninguém, não sacanear ninguém. Ter princípios, valores, né? Exato. Né? Buscar aprender com o nosso manual da vida. É isso que eu busco pra mim. E sempre busquei. Nossa Senhora Aparecida sempre teve muito presente na minha vida, cara. E eu ia 3, 4 vezes, na época não tinha estrutura nenhuma. Eu ia de van. Então você imagina, eu pegava uma van aqui, 1.000 quilômetros daqui, ia de van com a minha mãe pra, entre muitas aspas, pagar uma penitência e voltar para Belo Horizonte. Então a fé também sempre teve muito linkada na minha vida. E eu não fui um cara que servi em igreja, nunca preguei, mas eu sempre tive muito esse dom da comunicação e de incentivar as pessoas. Então acho que no final do dia é isso. É você incentivar as pessoas a explorarem o melhor delas mesmas, a buscarem o melhor delas mesmas, a buscarem a sua melhor versão, a se desenvolver no profissional e a levar esse legado adiante. Como que o direito caiu na tua vida nesse propósito de ajudar as pessoas? Você falou, pô, vou ser advogado porque eu vejo muita injustiça no mundo. Como é que isso caiu na sua vida lá no início, quando você tomou a decisão da graduação? Tem um conceito basilar bíblico que é a justiça social. A Bíblia fala que todos os governantes devem governar para o bem do povo. Então, isso teve muito claro na minha mente e eu sempre fui ensinado, o apóstolo Paulo ensina isso, né? Que a gente deve orar pelos nossos governantes para que a comunidade consiga viver em paz, de forma pacífica. Você acredita que eu ouvi uma pregação disso vindo pra cá? Do ministro André Mendonça. Uma pregação dele falando disso, do poder político, dos governantes, de tudo pro bem do povo e tal. Que incrível. Eles são instrumentos de Deus nesse mundo para buscar pacificação social. Então, eu sempre tive esse viés social e de justiça social muito claro na minha mente, na minha vida. Por mais que eu não fui um cara rico, mas também não era pobre. Eu tinha uma vida modesta, né? Vivia bem. Bom brasileiro. Isso, exato. Mas eu sempre fui um cara sonhador também. Eu sempre fui um cara visionário. Então eu sempre pensei, o que eu posso fazer de diferente na vida desse meu cliente? Então, principalmente na área de frigoríficos. Por quê? Eu entrei num escritório empresarial e ele defendia um frigorífico. E aí caiu no meu colo, meu sócio, na época, que eu não era sócio dele ainda, né? O Fred falou, Thiago, você quer assumir? Aí eu, opa, assumo. Bati no peito e falei, não, eu vou aprender isso aqui, vou estudar e vou... E aí, sabe, comecei a fazer ali as defesas e tudo mais. E eu via que muitos trabalhadores perdiam direitos
porque os advogados não sabiam fazer os pedidos. Aham. E aí eu falei, cara, tem um nicho aqui muito rentável e que eu posso transformar a vida de muita gente, inclusive. Do cara que precisa. Do cara que precisa, o cara que vive lá na miséria, que muitos trabalhadores doentes, SAF, eu via lá. Então eu falei, cara, isso é muito injusto. É lógico que eu tinha que fazer o meu papel, porque eu tinha um contrato, eu prestava um serviço. Sim. Mas eu sempre tive esse olhar muito cuidadoso para quem precisa. Olhar humano. Exato, esse olhar humano. E aí eu cheguei um dia no meu sócio, o Frederico, e falei assim, cara, o que dá pra gente fazer? Ó, se você pegar 20 ações dessa, quanto que você não pode ter de retorno depois? Sim. Cara, eu vou correr atrás disso aí. Quando então comecei a correr atrás, atendi um cliente numa praça. Fui numa cidadezinha lá perto, que tem um frigorífico. Uhum. Cheguei na praça, combinei com ele não tinha lugar para ser atendido. Falei, então vamos na praça. Sim. Cheguei na praça, de terninho, gravata toda arrumadinha, terninho de R$100, que início de carreira, de poliéster. De poliéster. E aí, atendi aquele cliente lá, de repente chegou um, chegou outro, mas povo curioso, cidade pequena. E aí, só nesse dia eu atendi uns 5 clientes. E tudo começou a deslanchar. Foi andando. Exato. Foi andando. Porque eu sempre fui um cara, sabe, sonhador e realizador. Aham. E eu pensava assim, Fazedor, né? eu vou fazer isso aqui dar certo. Sim. Eu era quebrado, não tinha condições, tinha o apoio dos meus sócios. O Nestor e o Fred sempre apoiaram eu. Tanto quando eu fui começar tudo isso, sempre tive o apoio, inclusive financeiro deles. Sim. Para me ajudar a desenvolver. Eles são visionários também. Sim, claro, investindo em você. Investiram em mim. Aham. E hoje eu tô aqui, a gente tem mais de 3.000 ações aí, com resultados... E construindo um legado. Construindo um legado, que esse é o mais legal. Pô, que incrível isso, cara. Olha só, inconformado. Então a gente já vê aqui uma skill, um comportamento das pessoas de sucesso. E sucesso, de novo, mais uma vez, você que está ouvindo aqui, sucesso talvez para você hoje seja ganhar dinheiro. Mas eu tô aqui para te dizer, depois de ganhar dinheiro, que esse não é o sucesso, definitivamente. Porque o que mais tem, Tiagão, é gente que ganha dinheiro, mas que não tem ninguém para poder comer um churrasco no final de semana. Por quê? Porque não ajudou gente. Ganhou dinheiro às custas de prejudicar pessoas. E aí não é legal. Aí o peso que você joga para sua vida disso é muito grande. Agora, se você entende que no final do dia você tem que ser uma pessoa inconformada, uma pessoa obstinada, uma pessoa decidida, mas tudo para a obra do cara lá de cima, e a obra dele é ajudar outras pessoas, aí você começa a entender verdadeiramente o jogo da vida, que não é sobre ganhar dinheiro, é sobre ajudar as pessoas e, consequentemente, ser retribuído com dinheiro que vai te dar conforto, segurança, te fazer ajudar cada vez mais pessoas. E o direito vem aí numa parte muito importante. Tem gente que usa o direito, Tiagão, para prejudicar outras pessoas. Então, para encontrar brechas, para encontrar formas de ludibriar, de trapacear, de sacanear e de enriquecer às custas disso. Só que essas pessoas, elas vivem um voo de galinha. Elas começam a ganhar algum dinheiro e já despenca lá de cima. Por quê? Porque a base não é forte. Agora, por outro lado, pessoas que podem começar atendendo numa praça, sem estrutura, mas começam com algo queimando no coração de ajudar o próximo. E aí as coisas começam a acontecer, meu irmão. Então, mais uma vez, a mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui, que eu tenho batido incansavelmente nos últimos episódios, é que tudo vai passar sobre gente. Aí vira o advogado lá, que poderia ter sido o Fred lá na época, e falado assim, não, mas é o meu nome que tá em jogo, não, mas eu que faço isso, não, mas eu que faço aquilo. Então, mais uma vez, a necessidade de você entender o potencial das outras pessoas e de valorizar as outras pessoas. Como é que foi essa jornada, pelo que você está me dizendo, de intraempreendedorismo que desagou numa sociedade hoje? Como é que foi sua história dentro do escritório que hoje você é sócio? Eu saí de Votuporanga, fui para Londrina. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Tinha um Nestor que morava lá, que é meu tio. Ele é o irmão mais novo do meu pai. E ele falou, você quer vir? Vem aqui estudar que você vai ter emprego. Sim. Beleza. Fui, desde o início, sempre fiz estágio com eles, só que era algo voltado para uma advocacia empresarial na época. Né? Então, eu me formei, comecei a advogar, e aí quando você começa a advogar, você faz tudo. Sim. Você tem que sobreviver. E aí, eu fazia de tudo. Quando então deu essa virada de chave aí, de focar nessa questão trabalhista. Mas assim, a virada crucial foi quando eu resolvi casar. E a minha também. Eu comecei a namorar a Kel em 2014.
2016 a gente casou. E eu falei, cara, agora Eu conheci você... a Marcela em 2014. Aí, ó. Ó, coincidência. As deucidências da vida. Exato. E 2 anos você casou e aquilo ali mudou pra você total a E- referência. Por quê? Porque eu queria me independer, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter... eu queria construir algo pra mim. Uhum, Tivesse o legado meu. uhum. Então, é lógico, a gente precisa de pessoas e eu sempre estive com os meus sócios, mas eu fui inconformado pensando em mim. Falei, não, eu preciso realizar algo diferente. Sim, Eu preciso concretizar algo. sim. E eu já tinha o plano na minha cabeça, eu era visionário, já enxergava que era uma área ali que tinha poucos advogados, e na época, advogado trabalhista sabe como é que era, fazia de tudo. Sim. É o cara da família, do criminal, então não fazia nada bem. Sim. E aí eu cheguei com uma expertise específica na área e isso fez com que a gente crescesse muito. Mas a guinada crucial foi quando eu resolvi casar. Quando eu resolvi, não, agora eu quero constituir Exato. a minha família. A Bíblia fala que o marido, ele tem o papel da provisão, e tem mesmo, isso é bíblico. Não adianta mudar esse papel que vai dar Eu errado. acredito muito nisso, nós vamos tomar uma pedrada aqui nos comentários. Vai. Mas é assim, pode ser diferente? Pode. Pode. Mas o que tá lá é isso. É isso. A lógica é essa. Não que a mulher não possa empreender, não Não é isso que possa a gente tá trabalhar. falando, é. Inclusive, Provérbios, no capítulo 11, você vai ver lá que tem uma mulher empreendedora. Depois você lê lá. Fala que era uma mulher que cuidava da casa, dos filhos, mas ela vendia, ela fazia tecidos, ela gerenciava. Sim, Então, a mulher sábia é uma mulher empreendedora. sim. Então, Uou. a Bíblia jamais diminuiu o papel da mulher quanto a isso, mas a Bíblia sempre deixou claro os papéis no lar. A responsabilidade. A responsa. Então, eu bati no peito, eu vou pra cima e vou ganhar o Massa. meu. Foi isso daí. Que top. E lógico que mentalidade escassa bate. Família com mentalidade escassa vai tentar te jogar pra trás. Não, vai pro concurso. Sim. É mais seguro. Então, eu via muito a minha mãe falando isso. A minha também. Então, hoje, lógico, eu amo a minha mãe, tudo que eu sei foi ela que me trouxe. Só que, assim, ela, por vezes, por medo, como foi falado aqui já, né? Filha, é um caminho mais seguro. São as referências, né? É a história dela. Cara, tudo que você tá falando bate muito comigo. Eu conheci a Marcela em 2014 e a primeira vez que eu vi ela pessoalmente, porque eu conheci ela e a gente ficou conversando por WhatsApp. Essa talvez, Letícia, você nem sabe, escuta essa história. A gente ficou conversando por WhatsApp de sexta até segunda-feira sem parar. E quando eu vi ela na segunda-feira, era dia 24/6 de... Não, era dia 30/4, é minha senha das minhas coisas. 30/4 de 2014. Eu olhei na cara dela e falei, você vai ser a mãe do meu filho. E na época ela desacreditou. Não, você tá doido? Que isso? E hoje tá aí, a mãe do meu filho. Então, o que mudou meu jogo também foi casar, você acredita? As pessoas sempre falam, o que mudou seu jogo? Foi Érico Rocha? Foi fazer uma mentoria assim? Foi fazer uma mentoria assado? Não, isso tudo somou muito. Sim, contribuiu. Isso tudo somou muito, contribuiu. Mas o dia que eu mudei de vida mesmo, foi o dia que eu resolvi casar com ela. O dia que eu resolvi constituir uma família, que aí não foi em 2014, foi um pouco depois, mas o dia que eu resolvi constituir uma família. Porque, cara, e talvez isso vai comunicar com muitas pessoas que estão vindo aqui, eu não tive uma família estruturada. Então, eu não tive uma história triste pra contar, meu pai batendo minha mãe, não, nada disso, meus pais não eram separados, nada disso. Não vivi esse caos. Mas também não vivi uma família estruturada. Então, eu venho de uma família com muita inveja, com muita fofoca. Eu sou uma geração muito mais nova. Então, minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos de idade. Então, você imagina, meus primos, eles têm idade pra ser meus pais. E eu vivi essa diferença, essa faixa etária. E uma família, assim, cara, que embora seja uma família de fé, sempre foi uma família muito... Como é que eu vou dizer a expressão assim? Pô, não quero desonrar minha família, não é isso. Mas definitivamente, Thiagão, não era a família que eu queria construir. Não era a família que eu queria construir em nenhum aspecto. Nem no aspecto espiritual, nem no aspecto emocional, nem no aspecto financeiro. Não era. E aí eu tomei pra mim a autorresponsabilidade de falar, uma família vai nascer de mim. Uma família sólida, uma família próspera vai nascer daqui. Se eu não posso mudar a família que eu vim, eu vou mudar a família que eu vou. Né? E decidi construir uma família. E a partir daí eu comecei a empreender, comecei a ajudar as pessoas com o objetivo de, no final do dia, prover a minha família. Então, eu vou muito de acordo com quando você fala que lá na Bíblia fala que o homem é quem dá a provisão, que a responsabilidade é do homem. E em momento algum eu quero dizer que a mulher não possa assumir o lugar dela ao sol. Tanto que a minha ocupou o lugar dela ao sol. E a minha hoje trabalha, transforma a vida de mulheres pra caramba, tem um legado absurdo. Mas eu sempre assumi a responsabilidade.
a responsabilidade de estar na frente nessa questão do provimento. Nessa questão de prover dentro da minha casa. De fazer com que a minha esposa pudesse cuidar do lar. Né? Pudesse montar o meu lar, vamos dizer assim. Exato. E quando eu digo montar o lar, não é sobre imóvel. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito, muito enraizada também, cara. E aí, trazendo isso para o mundo dos negócios, eu busco sempre fazer negócios com pessoas que têm esse mesmo tipo de visão. Com pessoas que agreguem também, que pensam dessa mesma maneira. E não coincidentemente, os melhores negócios que eu fiz na minha vida foram negócios com pessoas de família, foram negócios com pessoas de princípio, foram negócios com pessoas que estão ali sim para ganhar dinheiro, que esse é o nosso mecanismo para trazer conforto e para prover. Mas, na verdade, o dinheiro só é, na minha visão, a gordura do transbordo que você gera. Então, quer ganhar muito dinheiro? Ajuda muita gente. Essa é a matemática, é a lógica. Quer ganhar muito dinheiro, ajuda muita gente, leva a mensagem adiante, leva o propósito, leva o legado adiante. E aí, cara, eu queria saber de você. Hoje, gerir 50 pessoas, quais são os principais desafios que você vê nisso aí? E os desafios emocionais e espirituais e os profissionais também de gerir tanta gente assim? Safia, a gente nos últimos anos aí, eu e os meus sócios, a gente tem investido muito em gestão. Então, a gente formou bem uma equipe técnica. Nós temos excelentes sócios de serviço. Ótimo. Rafael, o Elton, Mazeu e o Edivan. Então, são pessoas que carregam o piano. São seus líderes. Cara, é os caras que eu honro muito eles. Então, a gente formou uma boa equipe técnica. Só que aí começa a vir outros desafios. Então, é quem cuida do seu cliente aqui. É isso. E aí, conforme o escritório vai crescendo, em 2 anos, Safia, a gente saiu de 1.000 ações para 3.000. Triplicou. Então, isso demanda gestão, isso demanda contratação, isso demanda instituir procedimentos, processos. Exato. Então, é uma demanda altíssima. E aí, hoje, qual que é o desafio principal? É aprender a lidar com pessoas, a entender as pessoas. Então, a gente passou por um processo também de mentoria e a gente aprendeu muito a sair de um sistema de gestão comando-controle. Então, que era o sistema antigo. Eu mando, você cala a boca, obedece. Exatamente. E hoje a gente entende... estrutura vertical. É isso. E hoje a gente entende que a forma da gente gerir é gerar valor. Ô, Saf, vem cá, vem aqui conversar comigo. O que você acha disso? Qual que é a solução que você tem para isso? Exato. Então, muitas das soluções internas nossas hoje não vêm de nós sócios. Os próprios colaboradores já se reúnem. Qual que é a solução? Isso aí, isso é genial. Inclusive, a gente fez um evento de cultura, sexta-feira agora, passada, reunimos toda a nossa equipe para falar sobre os nossos valores. E um dos valores muito falado é proatividade. A gente não quer ninguém parado ali. Se tem um problema, já corre, resolver... Vamos ajudar o outro, não vamos deixar a peteca cair, não deixa a bomba ali estourar, porque isso vai ser pior para todo mundo. Um senso de coletivo, né? Isso. Então, ali, inclusive, teve pessoas que veio trabalhar para a gente ganhando menos do que estava ganhando em outros lugares, exatamente porque o nosso clima é excelente. O ambiente. E isso tem muito a ver com os nossos valores, sabe? Sim. Então, por a gente prezar por valores e princípios cristãos, a gente não aceita fofoca, a gente não aceita conversinha, olho no olho. Você tem a coisa para se acertar, chega, conversa. Isso aí. Não vamos falar mal do outro. Exato. E a gente procura muito também fazer reuniões de... propósito? De propósito. Pensando sobre o futuro. Fulano, o que você pensa aqui? O que você pensa da tua vida? O que você quer fazer? Até para fazer com que o seu negócio seja um instrumento de transformação da vida desses caras. Porque no final do dia é sobre isso. Eu falo muito isso aqui no escritório. O objetivo do meu escritório é fazer com que cada uma das pessoas que aqui trabalham, e então eu tô falando desde a faxineira até o meu sócio e até a mim, que essas pessoas tenham a vida transformada através de transformar a vida de outros clientes. E isso precisa ser real. Porque às vezes quem tá ouvindo aqui fala, não, isso é balela, isso é papinho furado. Então, de novo, se você entendesse que cuidar das pessoas vai te colocar no próximo nível, aí você ia cuidar das pessoas não por filantropia, não por propósito, não por legado, mas até por um interesse econômico, inclusive. Exato. Porque se você entende que o seu escritório precisa ser um instrumento, veículo, para que essas pessoas saiam de uma vida X hoje
e acessem aquela vida que elas querem, e isso vai passar por dinheiro também, mas vai passar por hábito. Então, por exemplo, eu aqui no meu escritório eu tenho uma política muito, eu não vou dizer restritiva, mas eu tenho uma política que tenta aculturar o meu funcionário a não fumar, por 2 motivos. Primeiro, porque é muito melhor para ele não fumar do que fumar. Então, obviamente, eu quero mudar a vida desse cara por uma questão de saúde, por uma questão de relacionamento com a esposa. O cara chega em casa fedendo a cigarro, sabe? E tudo isso, mas também por uma questão de interesse mercadológico meu. Porque eu sei que a pessoa que fuma, ela vai produzir menos. Eu sei que a pessoa que fuma, ela vai ficar ansiosa. Eu sei que a pessoa que fuma, ela vai descer para fumar e vai levar 2 com ela e vai demorar 25 minutos, 5 vezes no dia. Quanto tempo isso custa? No final das contas. Então, eu tento fazer com que o meu escritório seja um vetor de transformação na vida das pessoas. Por exemplo, eu forneço Gym Pass para as pessoas. O Gym Pass faz com que ela possa treinar em qualquer academia. Nós estamos implementando agora, essa semana, o seguro de saúde da pessoa, para os nossos colaboradores. Para quê? Para que eles possam fazer um check-up, cuidar, eventualmente. Pô, outro dia eu fui andar de bicicleta com um colaborador meu, ele caiu, rasgou o queixo e não tinha um plano de saúde. Então, como que eu vou entrar num avião, irmão, para rodar o Brasil se o meu colaborador não tem um plano de saúde? Você tá entendendo o que eu tô falando? Se eu começo a entender que isso é intencional até para me dar mais produtividade, faz sentido financeiro no final das contas. Então, de novo, não é ajudar as pessoas só porque, não, eu vou ajudar e quem ajuda ao pobre... Não, não é isso. É porque eu tenho um interesse, inclusive mercadológico, de que essa pessoa cresça. E de que essa pessoa olhe para trás e fale, pô, antes de eu trabalhar com SAF eu era um. Hoje eu trabalho com SAF eu sou outro. Minha família é outra. Minha filha estuda numa escola melhor. Eu mudei de bairro. Minha esposa agora pode fazer isso e isso. Eu fiz a lua de mel que eu queria com a minha esposa, que eu não consegui fazer quando eu casei. Então, no final do dia, a gente vai voltar na pauta de gente. Se você domina gente, se você entende que o seu negócio, ele deve ser um instrumento de transformação na vida das pessoas, mas também na sua, essa conta começa a chegar lá no fim. É muito o que eu penso. Qual que é o seu pensamento sobre isso aqui que eu tô te dizendo? Sabe, fazer as coisas certas do jeito certo vai ter a consequência certa. Então, a pessoas hoje a gente pode dizer que é o melhor capital é o melhor recurso. É o melhor recurso que a empresa tem, porque recurso humano. É ela que entrega, que produz. Hoje mesmo tivemos uma decisão importantíssima, o pessoal jogou lá no grupo. Ó, gente, conseguimos o time, todo mundo aplaudindo, comentando, parabéns, vamos pra cima e tal. Então você vê que a galera tá engajada. E até uma colaboradora nossa, ela inclusive foi Ironman. Olha que genial. E ela fez um projeto para nós para cuidar da mente e corpo. Então a gente vai fazer uma espécie de gincana interna e vai fomentar todo mundo para começar a pensar isso, fazer uma ginástica, né, começar a cuidar, pensar nisso, em ter uma vida saudável. Então, quando a gente pensa que o nosso negócio é um instrumento de transformação de pessoas e não só de ter lucro, ele começa a ter consequências muito importantes na vida das pessoas. Exatamente. E, consequentemente, a transbordar lucro. Exato. Porque as pessoas precisam entender, às vezes elas buscam o dinheiro, Tiagão, mas buscam só o dinheiro, não busca o dinheiro, busca viver uma vida de princípios, de propósito. Busca a Deus, coloca Deus na tua empresa. Eu achei muito genial que... Você viu a palestra do Eduardo Schroeder no último evento? O Eduardo Schroeder, ele traz um mosaico, onde lá ele coloca gestão de pessoas, financeiro, procedimentos internos, contratação, marketing, vendas, todos esses assuntos afetos a qualquer tipo de empresa. Só que no meio tá apagado. A peça do meio tá apagada. E aí ele dá o testemunho dele. Ele conta a história dele. É um cara que, pô, você tá com a gente tem quantos anos já? 3? 3 anos. 3 anos. Então você viu a primeira palestra dele, provavelmente. Vi. Depois daquela primeira... Testemunho dele. Exato. Depois daquela primeira palestra, ele teve um infarto. O cara era Ironman, teve um infarto, enfim, viveu tudo isso. E ele conta a história de que na família dele, o pai dele era viciado em bebida. Então isso fragilizou a família dele, o relacionamento, enfim, tudo isso. E aí no final ele falou, mas uma coisa mudou o meu jogo de quando eu saí de 200 franquias para 800 franquias. Hoje eles têm mais de 1.000. Como que eu saí em um ano de 200 franquias para 800 franquias? Ou seja, eu quadripliquei meu resultado em um ano. Resultado de uma vida. Eu quadripliquei em um ano. Quando eu convidei
a pessoa que eu não tinha convidado para o meu negócio. Pum, aí ele aperta o slide e aparece a peça do meio, que é Deus. E quando eu digo Deus, de novo, não é você fazer com que o seu negócio se torne uma missa, um culto ou... Não. Mas é fazer com que... Exato. Valor. É fazer com que as pessoas busquem viver uma vida de retidão. Então isso é fazer com que as pessoas cuidem da saúde, é fazer com que as pessoas abominem a fofoca. Porque e fofoca é uma coisa que ela é socialmente aceita, né? Pernicioso. É uma coisa que vai te drenando e você não vê. Porque Suga vamos ser energia. honestos. Vamos ser honestos. É um vício como qualquer outro, na minha visão. Sim. Eu tenho falado isso nas lives. Fofoca, pra mim, ela é um vício tal qual pornografia, tal qual bebida, tal qual droga. São vícios que muitas vezes a gente fala sobre, mas a fofoca a gente não fala. E a gente tem um péssimo hábito, o brasileiro tem um péssimo hábito de sentar na mesa do bar para poder falar da vida dos outros. E até certo ponto, talvez quem esteja nos ouvindo aqui ache que isso é normal, isso faz parte do brasileiro. Não, vamos tomar uma cervejinha e falar mal de quem a gente não gosta e tal. Só que entenda que você está trazendo um peso espiritual para sua vida, você está trazendo uma lei do retorno, e não só porque quando você levantar dessa mesa você vai ser quem está sendo falado, que isso para mim é um motivo por si só para você abominar a fofoca. Se você entende que hoje você está numa mesa com 4 pessoas falando mal de alguém que nem ali está, e que na hora que você levantar você vai passar seu assunto, já faz sentido você nem estar nessa mesa. Então por aí já a primeira conversa. Mas além disso, você joga para o mundo um peso espiritual de quem fala mal dos outros, de quem denigra a imagem dos outros, de quem quer ver os outros mal. O que você acha que vai voltar para você? Coisa boa? Não vai voltar para você. Então, dentro do nosso escritório, hoje uma coisa que eu não admito é fofoca. Mentira. Eu não admito mentira, Tiagão. A pessoa pode virar para mim e falar que ela cometeu o pior erro da vida dela. Mas mentir nunca. Exato. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma situação recente com 2 funcionários. Eu vi que eles estavam na pelada, os 2 na pelada, e ficaram até 11, meia-noite. Sem problema nenhum a pelada do futebol. Só que no dia seguinte eu perguntei para eles, para os 2 colaboradores, eles estavam com o carro da empresa. E eu perguntei para os 2, eu falei, você bebeu ontem? Aí um virou e falou, não bebi. Aí eu falei, beleza. Aí perguntei pro outro, você bebeu ontem? Bebi, me desculpa. Qual dos 2 você acha que eu fiquei com mais raiva? Com o que falou que não tinha bebido. Porque ele tinha bebido. O problema não era beber, que já era um problemão. Mas o problema era ele mentir. Era ele dissimular, ele manipular. E eu tenho certeza que aquilo aí não era pessoa. Porque ele é um excelente funcionário. Ele tá até hoje. É um excelente funcionário, excelente colaborador. É o cara que entra na bala na minha frente. Mas ele mentiu. E mentiu por quê? Pelas tentações do mundo. E essas tentações o tempo todo vão atentar. Então você vai ter tentação de fazer a fofoca. Você vai ter tentação de ir pelo atalho. Pô, a gente vê vários escândalos estourando hoje em dia aí, ó. Isso não é coisa de Deus. Entende? Não tem como não tem como ser coisa de Deus. Essas pessoas, por exemplo, agora desse escândalo aí do Banco Master, em algum momento elas foram atentadas pelo diabo, pelo poder político, pelo poder financeiro. É sobre a pregação que eu estava ouvindo hoje. Então, nós precisamos a todo momento, principalmente como gestores, como líderes, donos de escritório, nos atentarmos para as tentações do mundo, porque elas estão aí. Talvez você possa não acreditar no que eu estou te falando. E se me dissesse isso há 5 anos atrás, eu também não acreditaria. Mas o mundo espiritual, ele é real. E ele é real e presente. Então você faça as escolhas que você quiser, mas arque com as consequências. A escolha que eu fiz no meu negócio ainda que eu tenha que abrir mão de bons funcionários tecnicamente, ainda que eu tenha que desligar pessoas que me deem lucro, mas eu coloco princípios na frente, porque eu sei que isso me dá longevidade. O que você deixa de mensagem para quem está nos ouvindo sobre isso? Sobre hoje, talvez a pessoa ter ali dentro da equipe dela, dentro do escritório dela, alguém que é excelente tecnicamente, mas que não é uma pessoa de princípios, não é uma pessoa de visão. Será que faz sentido, entre muitas aspas aqui, cuidar da vida pessoal do nosso colaborador? Ou será que deixa o que ele faz da porta para fora e aqui dentro da minha empresa ele veste a carapuça de que é um bom moço e tá tudo certo? O que você pensa sobre isso? Se você tem uma cultura implantada como nós temos, já está muito estampado para todo mundo o que a gente pensa. O ambiente mesmo já expulsa, Já né? expulsa. E quando a gente detecta alguém que está com algum
desvio de caráter, que a gente pode dizer assim, que nada mais é, Saf, que a nossa natureza pecaminosa. É tentação, é carnal. A Bíblia fala carnal. isso. É o homem, ele vive uma luta diária contra a sua própria carne. Então, Exato. o homem ele tem 3 inimigos. Ele mesmo, o diabo, né? E o mundo. Então, a carne, o mundo e o próprio diabo. Então, o mundo, o que que é? É esse sistema corrompido que a gente vive, que nós estamos entranhados. A nossa carne, cara, Deus nos fez perfeitos. Mas, depois que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no coração do homem e aí corrompeu ele. Então, a tendência dele é fazer o que é mal. E aí, enquanto a gente não vê a luz na nossa vida, enquanto a gente não vê Jesus apontando pra gente, nos mostrando o caminho, a gente não vê solução. O homem, ele é incapaz dele conseguir enxergar algo novo. E aí, quando você olha para a luz, essa luz te impacta e você vê a transformação de vida que você tem com isso, aí tudo começa a ser diferente. A paz que excede todo entendimento, isso é o... Você vê propósito, Exato. você vê sentido Exato. para a vida. E pensando nisso, Jesus era um grande salvador de pecadores. Ainda é, né? Por quê? Jesus, ele tava com as prostitutas, ele tava com os mendigos, ele tava com os camaradas que roubava lá, Zaqueu era um que passava a mão. Jesus tava com essa gente. Então, se dentro do meu escritório eu detecto alguém assim, eu vou conversar com ele. Uhum. Vou tentar salvar ele. Você dá a oportunidade. Vou dar oportunidade, ó, Top. beleza, detectei, ó, a gente não aceita isso aqui e tal. Já tá sabendo. Você quer caminhar por onde? Né? Você aponta a solução, você dá um caminho. E aí, se a pessoa não corresponde, ela mesmo sai. Uhum. A gente nem precisa falar nada. Uhum. Ela já sai que isso aqui... A sexta-feira mesmo, falaram pra mim, Thiago, a gente tava falando sobre cultura, e aí contaram pra mim que um colaborador fez uma conversa com outro lá, e aí uma falou assim, olha, isso é contra a nossa cultura. Uhum. Falei, rapaz, como isso é poderoso. Enraizou. Então, um problema que poderia chegar até nós já foi estancado ali. Por quê? Time. A cultura expressada por nós sócios, né? E por exemplo. Pelo exemplo, exato. Então, isso fez com que fortalecesse o nosso time e a gente tem muito mais resultado por isso. Tanto é que o turnover nosso, a gente praticamente não tem. Quem tá lá gosta de estar lá. Tá lá porque quer. Tá lá porque quer. Tem muito a ver com o que a gente conversou agora no podcast da Letícia, o episódio passado, que ela tava falando, não, eu entendi sobre cuidar para que as pessoas fiquem. E não ficar limitando as pessoas a não saírem. Então, eu por algum momento na jornada dela, não cuidaram para que ela ficasse, e ela sabe que ela poderia ter sido um foguete se tivessem cuidado para que ela ficasse, então ela passou a cuidar para que as pessoas fiquem. Isso tem muito a ver com o que eu trago na minha empresa também, cara. E aí, uma coisa que é incrível e é fantástica de se pensar. Talvez você não saiba só por cima, porque você está há 3 anos. Mas há 6 anos eu faço isso que eu faço. De mentorias para advogados. Eu faço isso desde 2020. Então, 6 anos. 6 anos. E durante... Eu não vou mentir para você. Nos 2 primeiros anos, era algo muito carnal. Eu caí em várias tentações. A tentação do dinheiro rápido. A tentação do poder. A tentação da influência. Então, as coisas do mundo, né? E é muito aquela ideia de o dinheiro sobe na cabeça. Talvez tenha sido um pouco de verdade. Talvez tenha subido um pouco na minha cabeça. Eu não era pai. Eu não tinha a quantidade de colaborador que dependesse de mim. Então, eu simplesmente estourei e ganhei dinheiro. E hoje eu olho para trás e vejo que era pouco dinheiro ainda. Não era muito, mas era o suficiente para subir na minha cabeça. Uhum. Então, hoje eu vejo alguns mentorados e eu compartilho isso com eles, talvez alguns que estejam ouvindo vejam isso. Eu falo, cara, isso que você está fazendo é do mundo. É fofoca, é arrogância, são coisas do mundo. Só que quando você começa a entender que essas coisas não são sobre você, não são sobre a obra de Deus, não são sobre a criação, não é sobre como Jesus Cristo viveu. E aí você começa a ir para um caminho certo, eu acredito que não interessa as decisões que eu fiz ontem. Interessam as decisões que eu faço daqui para frente. Então, quando você fala, eu dou a oportunidade da pessoa mudar, tá muito ligado a isso. Nós sermos vetores de transformação na vida dessa pessoa. Nós sermos instrumento de Deus para transformar a vida dessa pessoa. Porque você imagina só, uma pessoa que entra no seu escritório, nós estamos falando das que saem. Mas e aqui adere a cultura? E leva para casa dela a cultura? E transforma a vida e às vezes para de trair o cônjuge, às vezes restaura um casamento, às vezes abandona a bebida, às vezes abandona a promiscuidade, às vezes abandona a pornografia. Por quê? Pelo ambiente profissional que você criou.
Então, entenda, no final do dia, não é, mais uma vez, sobre você criar, treinar, engajar as pessoas e desenvolver as pessoas só para você lucrar. É para obra. Porque se você restaura uma família, cara, com uma pessoa que foi trabalhar com você e vendo você, passa a admirá-lo e a querer viver uma vida igual você vive com a Raquel, com a Pietra, e a pessoa restaura a casa dela, você entendeu que você já venceu? Mesmo sem ganhar dinheiro. Você já venceu. Então, às vezes, os meninos... Isso é prosperidade. É isso. Às vezes, os meninos viram pra mim e falam aqui, paizão, não sei como é que você aguenta tanto problema. Eu falo, cara, você entende que eu já venci? Porque o dinheiro, Lamborghini, jato, isso tudo é material. Eu vou morrer, vai ficar aqui, outras pessoas vão usar. E o carro que eu demorei anos pra conquistar, que foi minha conquista, daqui a pouco outra pessoa vai usar e vai bater. Agora, o legado que eu deixo na vida das pessoas, isso não tem como mudar. Então, no final do dia, quer ser bem-sucedido? Busque transformar a vida das pessoas. E o dinheiro é uma das formas, é dos veículos, mas tem vários outros. Então, é muito do que eu penso. E se eu for bem honesto com você, depois que eu comecei a valorizar mais o ser humano, depois que eu desci dessa arrogância, desci desse pedestal, que o dinheiro me colocou lá muito rápido, e comecei a não focar no dinheiro e focar no trabalho, você vai entender muito bem o que eu tô te dizendo. Durante 21, 22, 23, até 23, muitas pessoas me paravam no evento e falavam comigo assim, Safo, você é um instrumento de Deus na minha vida. Safo, e eu não acreditava. Não é que eu não acreditava, eu não sentia. Porque eu não sentia, porque eu não me permitia. E eu falava, gente, mas 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas falando isso, tem alguma coisa, não é possível. Que todo mundo chegue e me fala isso. E aí eu comecei a me aproximar mais de Deus. Sempre fui um cara religioso. Religioso não, sempre fui um cara de fé. Nunca fui um cara de ir na missa todo domingo. Mas sempre fui um cara de fé. Sempre acreditei muito em Nossa Senhora Aparecida. E até hoje. E as pessoas começaram a me trazer isso. Eu comecei a aceitar mais esse ministério, vamos dizer assim. Eu comecei a aceitar mais esse propósito. Aí, cara, eu comecei a, de fato, ter muito mais resultado financeiro do que eu tinha antes. Então, no final do dia, a mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, não busca o dinheiro. Busca a obra. Porque se você buscar a obra, o dinheiro é consequência. O que você está falando, Saf, tem um princípio bíblico muito importante. Salmo 24 fala o seguinte, do Senhor a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Aí tem um princípio importantíssimo que se chama mordomia. Deus é dono de tudo. Ele dá para mim, para eu cuidar daquilo que ele tem me dado. Então, se o Saf tem jato, se tem lancha, se tem casa, se tem... Enfim, glória a Deus por isso. Porque Deus deu isso para ele cuidar. Mas o sentido não tá nisso, né? Então, quando a gente entende que nada daquilo que nós temos é nosso, que a gente é instrumento de Deus para cuidar das coisas dele, para abençoar os outros, Exato. Cara, Deus vai sempre transbordar na nossa vida. Exato. Me perdoe falar mais um texto bíblico aqui. Vambora, nós estamos aqui pra isso, irmão. Provérbios 3:9 fala que a gente deve honrar o Senhor com todas as nossas primícias e com todos os nossos recursos, e os seus lagares ficarão abastados. Deus é um Deus de abundância. Então, se a gente transborda muito, com certeza a gente vai ter muita abundância na nossa vida. E a minha vida, Saf, sempre eu coloquei Deus em primeiro lugar. Desde quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz um voto. Senhor, o meu primeiro salário eu vou devolver. E aí Deus sempre me honrou na questão financeira. Nunca senti falta de nada. Porque Deus sempre me honrou, sempre cuidou de mim. Então, por isso que eu falo, esse Thiago, advogado, inconformado, que está aqui hoje falando com o Saf, um grande empresário, cara, isso é fruto daquilo que Deus fez na minha vida. Amém. E do que eu posso transbordar na vida de quem está vendo aqui hoje. E eu quero transbordar mais ainda todo esse conhecimento, todo esse resultado, tudo isso que a gente conseguiu construir pelo favor de Deus, eu quero transbordar isso na vida de outras pessoas, de inúmeras pessoas seguindo aquilo que você já tem feito, sabe? E isso é magnífico, cara, porque no final do dia, tudo se resume a aonde a sua mensagem chega, né? Então eu tenho conhecidos, não são pessoas de dentro da minha casa, definitivamente, mas eu tenho conhecidos que são muito bem financeiramente, tem muito dinheiro, são bem de grana, mas o cara é pobre. O cara é pobre na família, um núcleo familiar totalmente, sabe, vilipendiado, a casa do cara é uma energia ruim, e a pessoa tinha tudo para prosperar, mas as decisões que ela tomou ao longo da vida fizeram com que essa pessoa só tivesse dinheiro.
Então eu vejo muita gente que é rica, mas rica só de dinheiro. O que adianta você ser rico só de dinheiro? E aí você fala um negócio que é uma frase que eu levo pra minha vida. Às vezes os meninos viram e falam assim, meus amigos mais próximos, mas você é rico. Aí eu viro e falo assim, gente, rico é quem não sente falta de nada. Rico não é quem tem tudo. Rico é quem não sente falta de nada. Porque rico é relativo. Pô, se um cara que é ganancioso, ele pode ter um avião, eu te garanto. Existe avião maior do que o seu. Sempre vai existir. Sempre vai ter alguém acima de você. Sempre vai ter. Sempre vai existir. Então a pessoa nunca está satisfeita. E, de novo, isso não é sobre ambição, é sobre ganância. Porque a ambição é o que te mantém motivado a querer mais. Pô, eu sei que existe o extraordinário, então eu quero ajudar mais gente para acessar esse novo extraordinário. Mas eu quero receber porque eu mereço. E não pelo simples prazer de ter a coisa. E, Tiagão, pra quem tá ouvindo, eu acho legal deixar uma mensagem que é o seguinte. Esse SAF lá de trás, lá de 4, 5 anos atrás, era um SAF que tinha muito o anseio de querer. Então, eu queria o barco, eu queria o avião, eu queria Lamborghini, eu queria 10 milhões na conta, eu queria. Só que depois que eu atingi, eu passei a viver o tédio de possuir. Então, eu cheguei lá, e esse sorriso que você deu aí agora é o mesmo sorriso que muitos amigos meus bem-sucedidos dão. Então, eu vou te dar exemplo aqui de 2 caras. O Alfredo Soares, por exemplo. O Alfredo Soares é um cara que, pô, tem um patrimônio, sei lá, 5 vezes maior do que o meu. E eu cheguei por ele e falei, Alfredo, deixa eu te falar um negócio. Lá atrás do bastidor, no palco do SAF Experience, que vocês vão viver isso aí do outro lado, no próximo. E eu virei pra ele e falei assim, Alfredo, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu tô vivendo uma ressignificação que eu não sei te explicar. Porque, por exemplo, minha casa de praia, eu adoro, mas eu não adoro por causa da casa. Eu adoro porque meu filho corre lá. Porque eu crio momentos com meu filho. Porque se for colocar na ponta do lápis, aquilo ali não compensa financeiramente de jeito nenhum. Só o que eu gasto com ela parada, eu fico nos melhores hotéis todo final de semana. Mas não, meu filho correr, ali é um lar pra mim. Agora, a Lamborghini, por exemplo, eu queria vender essa parada amanhã, irmão. Meu Tesla, eu vendi o Tesla. Porque, de novo, a felicidade não tá na coisa. Você entendeu? Mas eu acho que você precisa, muitas vezes, dar esse check na coisa para chegar nesse diagnóstico. Então, você precisa, assim, acessar isso para entender o que eu tô te falando. Porque as pessoas me falavam e eu não entendi. Elas falavam, Saf, não é a coisa. Eu, não, gente, mas eu quero muito. E é um símbolo de realização, e isso e aquilo. E buscava várias explicações para poder subsidiar o meu sentimento de querer algo. Mas depois que eu dei esse check, eu vi que a felicidade não tá ali. Então, quem tá ouvindo aqui hoje, que tá muito ambicioso, muito ganancioso, é a palavra certa, não é nem ambicioso, deixa eu te contar, aprenda a ser feliz na jornada. Porque se você não for feliz na jornada ajudando uma pessoa, você não vai ser feliz na jornada ajudando 1000 pessoas lá na frente. Então, no final das contas, não é sobre a sua capacidade de acumular receita, acumular riqueza. É sobre a sua capacidade de não acumular. Porque tá lá na Bíblia também, você bem sabe. E em vários momentos, várias passagens nos trazem a mensagem de você precisa largar para viver algo maior. Então, vários momentos, eu falei disso hoje na live, inclusive, vários momentos, várias pessoas precisaram abrir mão do que elas tinham para viver algo maior. E aqueles que não abriram não viveram algo maior. É simples, essa é a passagem. Você está disposto a abrir mão de onde você está, do nível que você está, a romper, a ir para um próximo nível de fato e também financeiro? Então você tem que estar disposto a perder o que você está aqui. Né? Tem uma passagem que Jesus ele só coloca num próximo nível aquelas pessoas que em algum momento abriram mão, aceitaram vender tudo. Tem que aceitar vender tudo, venda tudo e caminha comigo. É a parábola do jovem rico. Né? Exato. É Mateus 19, se não me engano. Exato. Venda tudo e caminhe comigo. Jesus falou pra ela, você quer... Senhor, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo certinho. Então, abandona todos os teus bens e me segue. Ele foi embora. Camarada. Porque é o mais difícil, entendeu? Não matar, não adulterar é fácil. Mas e abrir mão? E romper? E deixar? E vender tudo? Você tá disposto? Jesus sempre mexe na nossa ferida. Exatamente. Entende? Então, cara, isso é magnífico. Você vê, a gente fez um podcast pra falar de negócio aqui e sem combinar nada, nós estamos falando de quê? Da obra. No final do dia é sobre isso, cara. Isso aí. Entendeu? Pô, eu tô há 14 dias acordando cedo.
Você tá lá nas lives há alguns dias, eu vejo você lá. Tô acompanhando. Eu tô há 14 dias acordando cedo. E, irmão, eu mudei de casa agora. A tentação me diz o quê? Me diz, não, sua esposa preparou, olha a cama, tem pillow top, tem roupa de cama chique, tem isso, tem aquilo. São as tentações do mundo, mas eu levanto todo santo dia, 5h50, lavo o rosto, desço, preparo a live, subo, abro a câmera e falo o que vem no meu coração. E se eu te falar... Você vai ficar horrorizado com o que eu vou te dizer. Que tem muitos dias que eu nem lembro o que eu falei, você acredita? Tem muitos dias que eu nem lembro. É o que vem. Então, de novo, tô vendendo alguma coisa lá? Não, tô vendendo nada lá. Não tem pitch nenhum, não tem venda nenhuma, não tem nada. É para servir as pessoas. Consequência Transbordar disso... mesmo. Transbordar, servir. Consequência disso é você ser abençoado em tudo que você faz na sua vida. De novo, eu não venci porque tem um avião, porque tem... Não, eu venci porque eu chego em casa e meu filho vem correndo até mim. Papai, papai, papai. Entendeu? Eu venci por isso. Eu venci porque ontem eu falei com minha esposa, guarda pra mim um almoço, ela guardou direitinho pra mim. Eu cheguei em casa, tava lá meu almoço. Então, isso é vencer na vida no final das contas pra mim. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Total. Jesus fala que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Exato. Então, a obra, cara, o que Deus fez na nossa vida e vai continuar fazendo é sobre pessoas mesmo. A gente tem que transbordar na vida das pessoas. E o lugar que a gente mais tem que transbordar é na nossa casa. A gente tem que transbordar sempre na vida da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. É mandamento, honrar pai Exato. e mãe. Né? Honrar a esposa como Cristo amou. Então, quando a gente consegue colocar tudo isso na nossa mente e pensar que todo dia eu tenho que transbordar na vida dessas pessoas, a gente vai ser muito mais feliz. Fazendo aquilo que é correto, seguindo os preceitos corretos, mesmo que você não acredite em Deus. Mas, por exemplo, o nosso mundo jurídico, o ordenamento jurídico, as leis, é com base em quê? Em princípios bíblicos. Não mata, não rouba. É tudo fundamentado num padrão de conduta que expressa o Criador. Exatamente. Até mesmo porque o ser humano foi feito imagem e semelhança dele. Isso não é imagem estética. É imagem... são atributos comunicáveis de Deus, né? Então, Deus comunicou conosco alguns atributos dele. Dentre eles, o caráter. Exatamente. Deus comunica conosco a bondade, a santidade e outras coisas mais. Então, tudo, no final das contas, sempre vai terminar em pessoas. Exatamente. E o dinheiro sempre vai ser uma consequência. Exatamente. E é por isso que, pra mim, de tudo que a gente falou aqui, obviamente, além de todos esses preceitos, todas essas visões nossas de vida, algo que a gente falou aqui que eu quero gerar reflexão, e quero te ouvir sobre isso pra gente já encaminhar pro fim, é sobre o capital intelectual. O que é isso? Pessoas. Se você hoje tem um negócio, tem um escritório, eu sei que é difícil valorizar pessoas, porque talvez você venha de experiências frustradas, talvez você não tenha sido valorizado, e a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe. Então, talvez por algum momento da sua vida você não tenha sido valorizado, você provavelmente colecione algumas facadas, algumas traições, alguns perseguidores, e acha que todo mundo vai ser assim, rotula. Então, eu quero te dizer que no dia que você deixar de acreditar no capital intelectual, no dia que você deixar de acreditar nas pessoas como um instrumento para levar o seu trabalho adiante, para multiplicar a sua mensagem, aí, meu irmão, você pode esquecer de empreender. Porque empreender vai ser acreditar em pessoas ainda quando você tenha todos os motivos para não acreditar. Então, eu vejo muito na mentoria. Chegam alunos assim, mas meu sócio me enganou. Mas meu estagiário aprendeu tudo e foi pro concorrente. Mas olha esse advogado aqui, eu ensinei tudo que ele sabe e ele saiu para ganhar R$100 a mais. O que você pensa sobre ser o celeiro? Porque eu acho que essa é a mensagem. A gente faz de tudo para que as pessoas fiquem. Mas a gente não consegue reter 100%. O que você pensa de ser celeiro na vida das pessoas através do seu negócio? Qual que é a missão que você acha que está por trás disso aí? Cara, eu sempre... Isso eu aprendi muito com os meus sócios também. Eles sempre pensaram em compartilhar as coisas. Nunca quiseram reter. E isso é um mal de muito advogado, né? Sempre quer reter o conhecimento, não quer distribuir o lucro, não quer... Então, eu sempre tive esse, digamos assim, altruísmo dentro de mim, querer me doar. Eu nunca fiquei guardando informação, nunca fiquei segurando dinheiro. O cara, você trabalhou? Meu, é justo. Então, quando a gente transborda e quando a gente não se preocupa em trazer isso só para nós, que é egoísmo, né? Quem divide riqueza ele não reclama de pobreza. Exato. Então, quanto mais a gente transborda, mais a gente vai
receber isso em abundância. Exato. E isso é uma lei bíblica. Se você planta coisa boa, quanto mais você colhe, mais você vai... quanto mais você produz, mais você vai colher. Exatamente. Então, eu sempre tive essa lógica comigo. Sempre tive isso. Exatamente. Eu também adoto muito essa figura. Às vezes eu conto quanto que ganham aqui alguns funcionários meus e o povo fica horrorizado. Nossa, mas você paga isso, poderia pagar muito menos, etc e tal. Aí eu devolvo. Tudo bem, mas eu não sou a média. Eu já não sou a média. Eu já não nasci pra ser a média. A forma como eu vim ao mundo, Tiagão, se eu te contar, você nem acredita. Minha mãe, ela me teve aos 42 anos de idade, diabética. Então você imagina, 42 anos de idade, diabetes já é uma gravidez de risco. Só que eu fui a terceira gestação seguida. A primeira, e ela só queria um. A primeira, ela perdeu na hora de nascer, nasceu morto. Nasceu morto. Ela foi pro parto e nasceu morto. Não chorou, nasceu morto. Se ele tivesse vingado, chamava Leonardo. Se ele tivesse vingado, eu não estaria aqui. Depois ela teve uma segunda gestação seguida, aos 41 anos de idade, e foi dar banho no cachorro com 4 meses de gestação. Perdeu, teve toxoplasmose, perdeu. Perdeu o segundo bebê. Chamava Gustavo. Se ele tivesse aqui, eu não estaria. E eu vim como terceiro e nasci com 2 circulares de cordão no pescoço e amassando o cordão. Se ela tivesse demorado mais 3 horas, eu não estaria aqui. Entende? Então, de novo, assim, eu não vim aqui à toa, eu não vim pra ser a média. Propósito de Deus. Exato, amém. Então, por que eu vou ser a média na vida dos outros? Por que eu vou aceitar a média? Não, eu vim pra viver o extraordinário. Eu vim pra ter abundância, eu vim pra impactar pessoas, pra levar minha mensagem pra nações, entende? No final do dia é sobre isso. Então, mais uma vez, não economize no capital intelectual, porque o maior capital que você tem e o melhor capital, o melhor recurso que você tem na sua jornada, no seu escritório, são pessoas. Então, acho que essa é uma grande mensagem que a gente deixa pra galera aqui, que era pra gente falar de negócio, nós falamos de vida, por isso que eu não gosto de deixar um tema, tá vendo? Porque a conversa vai fluindo e a gente vai compartilhando nossa visão de vida. Tiagão, o que você... Era pra gente falar de fraternidade, um bocado de coisa, mas nós vamos ter que gravar outro episódio agora. Vamos gravar. Vamos ter que gravar outro episódio. Mas o que você deixa de mensagem, cara, para as pessoas que estão nos ouvindo e que ficaram impactadas, que eu senti que até a Letícia ficou impactada ali. Eu vi ela olhando pro nada ali, uma hora eu falei, tá pensativa. O que você deixa de mensagem para as pessoas que tomaram decisão a partir de agora? Decisão de valorizar as pessoas, decisão de ser instrumento na vida das pessoas, decisão de convidar Deus pro negócio. Talvez tá faltando o convidado principal pro seu negócio. Exato. Né? Eu entendi isso em vários momentos. Você deve ter visto uma mudança de posicionamento minha, principalmente nos eventos presenciais. Né? De 5 eventos pra cá. Tava faltando convidar o principal convidado daquele evento de 3 dias. Porque a gente ficava 3 dias falando de tudo. O último SAF Experience foi... Você gostou? Impactante. Você vai ver o próximo. Foi impactante. Espero que você vai ver o próximo, tá? Você vai ver o próximo que nós estamos preparando. Então, o que você deixa de mensagem para essas pessoas que tomaram a decisão e não interessa o que elas fizeram daqui para trás, interessa o que elas vão fazer daqui para frente? O que você deixa de mensagem para quem resolveu agora viver uma vida de retidão, viver uma vida de transbordo, uma vida de abundância? Primeira coisa, eu sou a prova viva que Deus fez muitos milagres na minha vida, operou muitas situações extraordinárias na minha vida. Então, se eu sou o que eu sou hoje, é porque Deus estava na minha vida. Então, o primeiro conselho que eu dou é busque a Deus. Amém. De alguma forma, ora, ajoelha, busca a Deus. Muita gente pode estar sofrendo agora, passando por alguma dificuldade, não sabe o caminho seguir. Ora, busque a Deus. Entrega para Ele aquilo que você está pensando agora, qual que é a decisão que você quer tomar, que você não sabe. Busca essa direção. Segundo passo, realiza. Não adianta nada a gente sonhar, não adianta nada a gente planejar, não adianta nada a gente pedir conselho para um monte de gente, fazer um monte de mentoria, se a gente não realizar. Então, realizar é fundamental para que a gente consiga colocar os nossos sonhos em prática e conseguir resultado. Então, e terceiro lugar, o tempo. Esperar o tempo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que Deus tem um tempo para todas as coisas. E vai chegar a hora certa de transbordar, de você realizar muitos sonhos, realizar muitas coisas. Então, basta esperar, ter paciência, confiar em Deus, realizar e ter paciência. Você pode ter certeza que se aplicar essas 3 coisas, você vai ter resultado e vai ter retorno na vida. E vai viver uma vida próspera. Que eu acho que esse é o objetivo, né? Não uma vida rica, uma vida próspera. Esse é o objetivo.
Tiagão, obrigado, meu irmão, pelo bate-papo do caramba. Que massa, muito bom. Massa demais, Muito bom, energia boa demais. Esse foi mais um episódio SAFcast, episódio número 82. Se você ainda não acompanha o Thiago Venturini nas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, clica, siga ele e acompanhe. Tamo junto. E se você ainda não assistiu os outros 81 episódios, eu sugiro muito que você dê uma folhada aí no YouTube, no Spotify e assista outros episódios. Tiagão, tô te esperando aqui na próxima pra gente falar de negócio de fraternidade. Com certeza. Ficou mais um. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela mensagem de hoje, viu? Tamo junto. Muito grato mesmo. Deus continue abençoando sua vida sempre, irmão. você Também. Tamo junto. Valeu, moçada. Um abraço.